Olá, bem-vindos. Hoje a gente mergulha num material fascinante e, de certa forma, bem brutal. É um material denso, com certeza. Estamos em 22 de novembro de 2025 e as fontes aqui na nossa mesa são uma coleção de palestras, de escritos, de um pensador chamado Oswald Chambers. E o detalhe crucial aqui é o contexto, né? Exatamente. Ele não escreveu isso de uma poltrona confortável. Essas palavras foram ditas entre 1911 e 1917. Plena Primeira Guerra Mundial. Sim, no meio do caos, falando para soldados no Egito, para estudantes na Grã-Bretanha, ou seja, é um pensamento forjado no fogo. Exato. Não é uma teologia de tempos de paz. É uma tentativa de encontrar sentido quando o mundo parecia ter perdido completamente o juízo. E é isso que torna essa análise tão potente. A nossa missão aqui é justamente essa: entender como um desastre global, uma carnificina como a Primeira Guerra, conseguiu não só demolir as certezas religiosas da época, mas, de uma forma paradoxal, abrir um espaço novo para a mensagem do Evangelho. Pois é. Então, ok, vamos desvendar isso. Como é que uma tragédia de proporções épicas pode ter forçado uma reavaliação tão profunda da fé? Olha, essa é a pergunta central, né? Para começar, a gente precisa imaginar o mundo antes de 1914. Certo. Havia uma confiança quase cega no progresso, na civilização, na razão. E a religião popular da época, segundo Chambers, era um reflexo disso. Otimista, um pouco sentimental. Exato. E que funcionava muito bem, sabe? Desde que a vida colaborasse. Claro. A guerra simplesmente dinamitou essa fundação. E a análise dele mostra que isso aconteceu em 3 atos, basicamente. Primeiro, a guerra esfregou na cara de todo mundo a base trágica da vida. Ok. Depois, ela expôs a falência total dessa religiosidade superficial. E só então, nesse terreno arrasado, ele apresenta a ideia da redenção como a única resposta que sobrava. Nossa! O que é fascinante aqui é que a guerra não criou um problema novo. Ela só arrancou o véu de uma verdade que a calmaria dos tempos de paz permitia a gente ignorar. Vamos começar por esse primeiro ato, então. A ideia de que a vida tem uma base trágica. Isso. Isso vai totalmente na contramão do otimismo daquela era vitoriana tardia, né? Completamente. Chambers diz que a guerra obrigou as pessoas a encarar que a vida não é razoável, não segue um script lógico. Ele tem uma observação genial. Qual? Ele diz que em tempos de paz, quando você está saudável e a vida vai bem, a Bíblia e sua visão meio sombria da existência parecem completamente irreais. Perfeito. A guerra, obviamente, inverteu esse jogo. Inverteu completamente. E como essa percepção de uma base trágica chocou a mentalidade da época? Foi um choque cultural imenso, porque a narrativa era de que a humanidade estava evoluindo, melhorando, sabe? Sim, a Belle Époque, progresso. Exato. De repente, essa mesma humanidade evoluída estava se matando em trincheiras lamacentas. Chambers vai mais fundo ainda. Ele argumenta que nós somos construídos com uma capacidade para dor muito maior do que para alegria. Peraí, isso soa incrivelmente pessimista. Parece, né? Ele não corre o risco de simplesmente justificar o desespero em vez de oferecer esperança? É um risco, e essa é a linha tênue que ele caminha. Mas o ponto dele não é celebrar o sofrimento. É reconhecer o que o sofrimento faz. Certo. Tem uma citação direta dele que é a chave para entender isso. O sofrimento queima uma grande quantidade de superficialidade desnecessária. Queima a superficialidade. É quase como um processo de purificação. A fé que não é testada pelo caos é frágil, é só uma ideia bonita, sabe? Entendi. A guerra foi esse choque que revelou quais fés eram robustas e quais eram feitas de porcelana. A lógica, o bom senso, tudo isso falhou em explicar a carnificina. E é nesse ponto de falha, diz o Chambers, que a Bíblia, de repente, começa a fazer um sentido terrível e profundo. Entendi. A realidade se tornou tão absurda que só uma explicação que abraça o trágico e o ilógico poderia dar conta. Exatamente. Se a realidade não tem um roteiro bonitinho, uma fé que depende desse roteiro está fadada ao fracasso. O que me leva a pensar:
O que acontece com essa fé de porcelana quando o terremoto chega? Ela se estilhaça. E essa é a transição perfeita para o segundo ponto do Chambers, o fracasso da religiosidade superficial. As crenças sobre as crenças, como ele chama. Isso, e a análise que ele faz do livro de Jó nas fontes é brilhante para ilustrar. Os amigos de Jó são um retrato perfeito dessa religiosidade. Porque eles têm um sistema, né? Eles têm um sistema, um credo arrumadinho. Gente boa se dá bem, gente má se dá mal, fim. É um algoritmo simples para entender Deus. Um algoritmo que funciona muito bem. Até apareceu um Jó. Exato. Um cara bom sofrendo horrores, o sistema deles dá tela azul. Exatamente. E o que eles fazem? Em vez de rever o sistema para se adequar à realidade... Eles tentam distorcer a realidade para salvar o sistema. Perfeito. Eles insistem que Jó deve ter feito algo errado, porque o credo deles não pode estar incorreto. Eles se apegam mais à sua ideia sobre Deus do que ao fato que está gritando na frente deles. Nossa, essa distinção é fundamental. Porque a gente tende a juntar tudo, né? Se minha ideia sobre Deus está errada, então Deus não existe. Sim, ele separa as duas coisas. E a guerra, então, foi como um momento Jó para toda uma geração. Forçou o confronto entre o credo e a realidade. E o credo se quebrou. Em escala massiva, a guerra expôs o que Chambers chama de pose religiosa. Tornou ridícula a pregação de quem ignorava os fatos brutais. Imagina. Imagina um capelão tentando dizer a um soldado que acabou de ver os amigos morrerem que tudo acontece por um bom motivo. Simplesmente não cola mais. Impossível. Tem uma passagem dele sobre isso que é cortante. Ele diz, e eu cito: "Por causa desta guerra, um grande número de homens chegou ao ponto em que Jó chegou. Seus credos sobre Deus se foram. Uau! E seria o cúmulo do absurdo fingir que suas crenças anteriores sobre Deus são verdadeiras como veem agora." Mas entendo o ponto sobre os amigos de Jó, só para fazer o advogado do diabo aqui. Claro. Essas crenças não são também uma forma de dar ordem e sentido ao mundo? É tão ruim assim ter um sistema, mesmo que imperfeito? Dá uma segurança, não? Sem dúvida. É um mecanismo de defesa psicológico. Mas o Chambers argumenta que essa segurança é uma ilusão que impede um encontro com a realidade. Entendi. E aqui está o pulo do gato dele. Perder a fé nas suas crenças sobre Deus não é o mesmo que perder a fé em Deus. Ah, essa é a chave. Na verdade, pode ser o começo de uma fé autêntica. A crise não destrói a fé. Ela destrói o andaime intelectual que a gente construiu em volta dela. Ela te força a procurar o alicerce de verdade. É um processo doloroso. Muito, mas ele vê isso como uma purificação necessária. Ok, então o cenário é esse. A guerra provou que a vida é trágica e essa tragédia demoliu as religiões de fachada, os sistemas arrumadinhos. Sobrou um vácuo, um desespero. Se tudo desmoronou, o que sobra? O que se constrói sobre os escombros? É nesse vácuo que o Chambers localiza a oportunidade. Para ele, o desespero não é o fim da linha, é o ponto de partida. Como assim? É o espaço onde Deus pode realizar o que ele chama de seus atos onipotentes. É uma inversão de lógica total. A gente tende a pensar que a fé floresce na paz, na prosperidade. Sim, claro. Chambers diz o contrário. O evangelho se torna mais potente e necessário justamente quando o desespero é a única coisa que resta, quando todas as nossas soluções falharam. Então, qual é exatamente a resposta que ele apresenta? Como a redenção, que é um termo teológico bem denso, Sim. como ela se torna a única solução lógica nesse cenário de caos? A resposta dele é a centralidade absoluta da redenção, mas não como um conceito, e sim como um evento, uma intervenção divina na história. Uma ação. Uma ação. Ele torna isso muito prático com uma série de perguntas retóricas. Ele diz algo como: de que adianta você me dar um sermão dizendo que só os puros de coração verão a Deus quando o fato é que eu sou impuro? Certo. De que adianta me dizer para amar meus inimigos quando a verdade é que eu os odeio? Entendi o ponto. A religião de deveria ser não ajuda. Não ajuda ninguém no fundo do poço. O ponto dele é que a questão não é que nós deveríamos ser santos, é que, segundo o Evangelho, Cristo veio para nos tornar santos. A iniciativa muda de lado.
Isso muda tudo. Deixa de ser um manual de instruções para o autoaperfeiçoamento. Exato. E passa a ser uma notícia sobre algo que já foi feito. Mas o que exatamente ele quer dizer com redenção? Porque essa palavra pode significar muitas coisas. E ele se esforça para clarear isso. Para o Chambers, redenção não é simplesmente um esquema jurídico onde Deus pune Jesus no nosso lugar para a gente escapar da punição. Que é uma visão bem comum. Muito comum. Ele via isso como uma visão limitada. Para ele, a obra é muito mais profunda e radical. Pense assim, não é como um presidente perdoando um crime de longe. Certo, como seria então? A visão dele é mais como um médico que, para curar uma doença genética que assola a humanidade, se infecta deliberadamente para desenvolver a cura de dentro do próprio sistema. Nossa, essa analogia é poderosa. É uma identificação total com o problema e não um decreto à distância. Exatamente. A frase bíblica que ele usa como base é: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Não é que Jesus foi punido pelos nossos pecados, mas que ele se tornou a própria encarnação do problema humano para resolvê-lo de dentro para fora. Isso, na visão dele... Na visão dele, isso não foi só um perdão, foi uma reabilitação completa da raça humana, colocando-a de volta na posição que Deus planejou desde o início. A humanidade como um todo foi consertada na sua raiz. Ok. E qual é o papel do indivíduo nisso tudo, então? Se a cura já foi desenvolvida e aplicada à humanidade, o que resta para a pessoa fazer? Aí está o ponto. A responsabilidade do indivíduo muda de foco. Não é mais lutar para conseguir a salvação, mas sim permitir que Cristo o liberte de uma disposição para o erro que ele herdou. Permitir. Sim, a libertação já é um fato consumado, uma realidade objetiva. A questão é se a pessoa vai aceitar e viver a partir dessa nova realidade. Faz sentido. É por isso que, no meio daquela guerra, Chambers insistia que a teologia precisava resgatar a palavra redenção. Ele dizia que o termo não está no vocabulário do homem sério comum. Mas a guerra, ao expor a falência do otimismo humano, tornou sua redescoberta essencial. Era a única coisa que sobrava. Que jornada! A gente saiu da destruição total da Primeira Guerra, viu o colapso de uma fé que era quase um otimismo decorativo, e chegou nessa reafirmação crua e poderosa da redenção como a única resposta para uma realidade que se revelou brutalmente trágica. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Eu acho que o grande insight é que, na visão de Chambers, a maior das tragédias humanas não invalida a fé, mas, na verdade, a purifica. A purifica. Ela queima a superficialidade, como ele mesmo diria, e força uma distinção entre o que é essencial e o que é só embalagem cultural ou sentimental. Entendi. A Primeira Guerra Mundial não foi o fim da fé. Foi, talvez, o fim de um certo tipo de fé. Uma fé frágil, de tempo bom, que não estava preparada para a realidade. E nesse vácuo, surgiu a necessidade de algo muito mais robusto. Algo que não dependesse das nossas circunstâncias. Exato, que não dependesse do nosso bom comportamento, mas de um ato decisivo de Deus na história. O que nos deixa com um pensamento final, quase um eco dessa discussão toda. Vem de uma frase dele que redefine a ideia de responsabilidade pessoal. Manda. Chambers escreve: Deus não considera um homem responsável por ter herdado a disposição para o pecado. Ele considera um homem responsável por não permitir que Jesus Cristo o liberte da disposição errada quando ele vê que foi isso que ele veio fazer. Essa frase amarra tudo. Se a gente aceita a premissa dele, de que a redenção é um fato consumado, que reabilitou a condição humana, sim, a nossa responsabilidade pessoal vira de cabeça para baixo. A pergunta fundamental que uma pessoa faz a si mesma deixa de ser: como eu posso ser salvo? Ou o que eu preciso fazer para ser bom? E se torna... A pergunta talvez se torne outra, muito mais direta. Por que eu recusaria a libertação que já foi conquistada e que está sendo oferecida a mim agora?